Ela se fingiu de operária na própria fábrica do pai. O que descobriu mudou sua vida para sempre. Valentina Santos é herdeira de um império têxtil de 200 milhões de reais. O que ela descobriu sobre amor verdadeiro e falsidade humana mudou sua vida para sempre. Aos 28 anos, Valentina estava cansada de ser amada apenas pelo sobrenome Santos. Filha única de Antônio Santos, dono da maior indústria têxtil do interior paulista, ela cresceu cercada de interesseiros que fingiam carinho para se aproximar da fortuna da família. Todos os namorados que teve se interessaram primeiro pelo dinheiro, depois por ela. Na universidade, colegas se tornavam amigos quando descobriam quem era seu pai. Até mesmo funcionários da casa tratavam-na com uma cordialidade falsa que a enojava. Valentina, você precisa escolher um marido adequado ao seu padrão social, dizia seu pai constantemente. Os Ferreira têm um filho formado em administração que seria perfeito para você. Mas Valentina não queria um marido adequado. Queria alguém que a amasse por quem ela realmente era, não pelo que possuía. Foi quando surgiu a ideia maluca que mudaria tudo: trabalhar como operária comum na própria fábrica do pai. Antônio Santos viajaria para a Europa durante 3 meses fechando contratos de exportação. Seria o momento perfeito para Valentina executar seu plano. Ela cortou o cabelo, mudou o estilo de se vestir, criou documentos falsos com o nome Valéria Silva e se candidatou a uma vaga na linha de produção. Preciso de emprego urgente. Tenho experiência com costura, mentiu na entrevista com o supervisor de recursos humanos, que não fazia a menor ideia de quem ela realmente era. No primeiro dia de trabalho, Valentina acordou às 5h30 da manhã pela primeira vez na vida. Vestiu um uniforme azul simples, prendeu os cabelos num coque apertado e se olhou no espelho. A mulher que via não tinha nada a ver com a herdeira mimada que conhecia. Chegou na fábrica junto com outros 200 funcionários. Ninguém a reconheceu, afinal, a princesinha do dono nunca havia pisado no chão de fábrica. Para os operários, ela era apenas mais uma trabalhadora precisando de dinheiro para sobreviver. Foi designada para trabalhar na linha de montagem ao lado de pessoas que jamais imaginaria conhecer: Dona Rosa, uma costureira de 50 anos que sustentava 4 filhos sozinha, João, um rapaz de 25 anos que estudava à noite para ser engenheiro, e Maria, uma jovem mãe solteira que trabalhava em 2 empregos. Mas foi Pedro, o líder da equipe, quem chamou sua atenção desde o primeiro momento. Alto, moreno, olhos castanhos gentis, ele tinha 30 anos e tratava todos com um respeito que Valentina nunca havia visto nos círculos sociais que frequentava. Valéria, né? Bem-vinda à equipe. Qualquer dúvida, pode perguntar, disse Pedro, sorrindo de forma genuína. Pela primeira vez na vida, Valentina sentiu que alguém a olhava nos olhos sem calcular quanto dinheiro poderia ganhar com aquela conversa. Valentina cresceu no luxo, mas também na solidão. A mansão dos Santos em Campinas tinha 15 quartos, piscina olímpica, quadra de tênis e um jardim do tamanho de um parque. Mas para ela, sempre foi uma prisão dourada. Sua mãe, Lúcia, morreu quando Valentina tinha apenas 12 anos, vítima de câncer. A partir daquele momento, Antônio Santos se tornou um homem obcecado pelo trabalho, deixando a filha aos cuidados de governantas e professores particulares. O dinheiro nunca faltou, mas o amor e a atenção sempre foram escassos. Na adolescência, Valentina estudou nos melhores colégios particulares de São Paulo. Seus colegas eram filhos de empresários, políticos e artistas famosos. Ela aprendeu cedo que naquele mundo, as amizades eram transacionais: você me convida para sua festa, eu te empresto minha casa na praia. Aos 18 anos, teve seu primeiro namorado sério, Rodrigo, filho de um desembargador. Durante 6 meses, acreditou que havia encontrado amor verdadeiro. Até o dia em que ouviu Rodrigo falando com os amigos: a Valentina é chata, mas vale a pena namorar por causa da grana do pai. Quando casar, estarei rico para o resto da vida. A partir daquela traição, Valentina desenvolveu uma desconfiança profunda em relação a todos que se aproximavam dela. Na universidade, cursou administração mais por pressão do pai do que por vocação. Cada pessoa que conhecia,
cada convite que recebia, cada elogio que escutava, tudo parecia falso e interesseiro. Durante os anos de faculdade, teve outros relacionamentos, mas sempre com a sensação de que estava representando um papel. Os namorados a levavam aos melhores restaurantes, compravam presentes caros, faziam declarações românticas elaboradas. Mas Valentina percebia que eles se relacionavam com seu cartão de crédito, não com ela. "Por que você não arruma um namorado de verdade?", perguntava Antônio. O filho do doutor Marcelo seria perfeito. Família tradicional, formação sólida. Mas Valentina não queria mais um namorado adequado. Queria alguém que a escolhesse por ela mesma, que se interessasse por seus pensamentos, seus medos, seus sonhos, não por sua conta bancária. A ideia de se disfarçar como operária surgiu depois que ela assistiu a um filme sobre uma princesa que fugia do palácio para conhecer o mundo real, e se eu fizesse isso na vida real, pensou. E se eu descobrisse como as pessoas me tratariam se não soubessem quem sou? A morte recente de Dona Mercedes, a antiga governanta que foi a única a tratá-la com carinho genuíno, também influenciou sua decisão. Mercedes sempre dizia: "Menina, você só vai conhecer o amor de verdade quando encontrar alguém que te ame sem saber o que você tem." Quando Antônio anunciou a viagem de 3 meses para a Europa, Valentina viu a oportunidade perfeita. Seria tempo suficiente para descobrir como era viver no mundo real, trabalhar de verdade, e principalmente, conhecer pessoas que a vissem apenas como Valéria Silva, uma operária comum que precisava trabalhar para sobreviver. Ela não fazia ideia de que essa decisão a levaria a descobrir não apenas o amor verdadeiro, mas também verdades perturbadoras sobre a própria empresa da família. As primeiras semanas como operária foram as mais difíceis da vida de Valentina. Suas mãos, acostumadas apenas a segurar taças de cristal, começaram a desenvolver calos por causa das máquinas de costura. Seus pés doíam por ficar em pé 8 horas seguidas. Seu corpo não estava preparado para a rotina pesada. Mas algo extraordinário aconteceu. Pela primeira vez, Valentina se sentiu útil. Cada peça de roupa que ajudava a produzir era fruto do seu esforço real, não do dinheiro herdado. Dona Rosa ensinou truques para não furar o dedo na agulha. João compartilhava seu lanche quando via que ela havia esquecido de trazer comida. Maria a consolava quando ela chorava de cansaço no banheiro. Pedro se tornou sua maior fonte de apoio. Ele percebia que Valéria não estava acostumada com trabalho braçal e a ajudava sempre que possível, sem nunca fazer parecer que ela era incapaz. "Você tem mãos delicadas. Não está acostumada com esse tipo de trabalho, né?", disse Pedro um dia, observando os curativos nos dedos dela. "Trabalhava em casa de família antes", mentiu Valentina. "Mas lá era mais tranquilo." Pedro sorriu com compreensão. "Vai se acostumar. E qualquer coisa, pode contar comigo." Pela primeira vez na vida, Valentina sentiu que alguém se preocupava com ela de forma genuína. Pedro não sabia nada sobre sua conta bancária, suas viagens internacionais ou seus diplomas. Mesmo assim, a tratava com um carinho que nenhum dos seus ex-namorados ricos havia demonstrado. Durante os intervalos, Pedro contava sobre sua vida, morava numa casa simples com a mãe viúva, estudava administração à noite numa faculdade pública, sonhava em abrir a própria empresa de confecções. Valentina ouvia fascinada, descobrindo que existiam pessoas com sonhos genuínos, não apenas ambições financeiras. "E você, Valéria? Quais são seus sonhos?", perguntou Pedro certa tarde. Valentina parou para pensar. Pela primeira vez na vida, alguém estava perguntando sobre seus sonhos reais, não sobre que curso faria ou com quem se casaria. "Sonho em encontrar pessoas verdadeiras", respondeu, surpreendendo-se com a própria honestidade. O momento crítico chegou na 4ª semana. Valentina estava começando a se apaixonar por Pedro, não pela aparência ou status, mas pela pessoa incrível que ele era. Pedro também demonstrava interesse crescente por ela, sempre encontrando desculpas para conversar ou ajudá-la. Se você está gostando dessa história, comente o que está achando e nos conte de qual cidade está assistindo. Mas foi nesse momento que Valentina descobriu algo que abalou suas estruturas.
Durante uma conversa no refeitório, os operários comentavam sobre as condições precárias de trabalho, banheiros quebrados há meses, falta de equipamentos de segurança, atraso constante no pagamento de benefícios. O dono dessa fábrica só pensa em lucro, reclamou Dona Rosa. Nunca nem apareceu aqui para ver como trabalhamos. Dizem que a filha dele é uma patricinha mimada que só sabe gastar dinheiro, comentou o outro funcionário. Deve nem saber que a gente existe. Valentina sentiu o coração apertar. Pedro, que até então permanecia calado, finalmente falou: o que mais me revolta é essa gente rica que explora trabalhador e acha que está fazendo favor. Se eu tivesse dinheiro, trataria meus funcionários como gente, não como máquinas. Naquele momento, Valentina entendeu a dimensão do que havia descoberto. Não apenas o amor verdadeiro por Pedro, mas também a realidade sobre como sua própria família tratava os funcionários. Ela estava vivendo uma mentira há 28 anos, protegida numa bolha de privilégios enquanto centenas de pessoas sofriam para sustentar seu estilo de vida luxuoso. A dúvida cruel começou a corroer sua felicidade. Como Pedro reagiria se descobrisse quem ela realmente era? A situação se complicou quando Valentina e Pedro começaram a se aproximar ainda mais. Eles passavam os intervalos conversando, ele a acompanhava até o ponto de ônibus, e aos poucos uma intimidade genuína florescia entre eles. Pedro começou a se abrir sobre seus sentimentos. Valéria, você é diferente das outras mulheres que conheci. Tem uma educação, um jeito de falar. Parece que veio de outro mundo. A observação deixou Valentina nervosa. Mesmo tentando imitar as colegas de trabalho, sua educação privilegiada vazava em pequenos detalhes, a forma de segurar o talher, palavras mais rebuscadas que escapavam, conhecimentos que uma operária comum não deveria ter. A situação piorou quando Pedro a convidou para conhecer sua casa. Minha mãe faz o melhor feijão tropeiro da cidade. Que tal jantar lá em casa no domingo? Valentina aceitou, mas ficou angustiada. Como explicaria que não sabia onde morava, já que havia inventado um endereço falso? Como lidaria com a simplicidade da casa dele quando estava acostumada com luxo? O jantar na casa de Pedro foi uma revelação dolorosa. Dona Conceição, sua mãe, a recebeu com um carinho maternal que Valentina não sentia desde criança. A casa tinha apenas 3 cômodos, móveis velhos mas bem cuidados, e um amor genuíno que a mansão dos Santos nunca teve. Pedro fala de você o tempo todo, disse Dona Conceição, sorrindo. Faz tempo que não vejo meu filho tão feliz. Durante o jantar, Pedro revelou seus planos. Estou juntando dinheiro para abrir uma pequena confecção. Sonho em ter meus próprios funcionários e tratá-los com dignidade, sabe? Dar plano de saúde, vale alimentação de verdade, respeitar os direitos. Valentina se emocionou com a bondade de Pedro, mas também se sentiu cada vez mais culpada. Ela poderia realizar todos os sonhos dele num estalar de dedos, mas isso significaria revelar sua identidade e possivelmente perder o amor que havia encontrado. As complicações aumentaram quando chegou uma notícia perturbadora. Antônio Santos retornaria da Europa uma semana mais cedo que o previsto. Valentina teria apenas 7 dias para decidir o que fazer com sua vida dupla. A pressão aumentou ainda mais quando Pedro a surpreendeu com uma declaração inesperada durante o expediente. Valéria, eu sei que nos conhecemos há pouco tempo, mas nunca senti isso por ninguém. Você me faz acreditar que existem pessoas boas neste mundo. Naquela noite, enquanto voltava para a mansão vazia, Valentina chorou como nunca havia chorado. Estava vivendo o maior dilema de sua vida, revelar a verdade e arriscar perder Pedro, ou continuar mentindo e viver uma vida falsa baseada em enganos. A situação ficou insustentável quando recebeu uma ligação do pai. Valentina, voltei mais cedo. Preciso conversar com você sobre seu futuro. O filho dos Ferreira está interessado em um encontro formal. O tempo havia acabado. Valentina teria que escolher entre o mundo de privilégios que sempre conheceu ou lutar pelo amor verdadeiro que finalmente havia encontrado, mesmo que isso significasse perder tudo. O clímax chegou numa sexta-feira que Valentina jamais esqueceria.
Antônio Santos decidiu fazer uma visita surpresa à fábrica para verificar a produtividade após sua viagem à Europa. Valentina ficou desesperada quando soube da notícia através de outros funcionários. "O patrão vai vir aqui hoje", comentou Dona Rosa, preocupada. "Espero que não demita ninguém." Valentina passou a manhã inteira em pânico, tentando se esconder do pai enquanto continuava trabalhando. Usou um boné mais baixo, evitou os corredores principais e rezou para que Antônio não se aproximasse da linha de produção onde ela estava. Mas o destino tinha outros planos. Por volta das 14 horas, Antônio Santos entrou no pavilhão principal acompanhado do gerente-geral, fazendo sua inspeção de rotina. Valentina tentou se abaixar atrás das máquinas, mas Pedro, sempre atencioso, se aproximou para ver se ela estava bem. "Valéria, você está passando mal?", perguntou Pedro, colocando a mão no ombro dela. Foi nesse exato momento que Antônio Santos olhou na direção deles. O tempo parou. Pai e filha se entreolharam por longos segundos, ambos em choque total. Antônio não conseguia acreditar que sua filha estava vestida como operária, suja de graxa, trabalhando numa máquina de costura. "Valentina", gritou Antônio, correndo em direção a ela. "O que você está fazendo aqui? O que significa essa fantasia ridícula?" Todo o pavilhão parou. Mais de 50 funcionários olharam perplexos para a cena. Pedro ficou confuso, sem entender por que o patrão estava chamando Valéria de Valentina. "Pai, eu posso explicar", sussurrou Valentina, mortificada. "Pai", gritou Pedro, ainda sem entender. "Valéria, do que ele está falando?" Antônio Santos perdeu completamente o controle. "Esta é minha filha, Valentina Santos. Ela é a herdeira de tudo isso. Não sei que brincadeira idiota é essa." A revelação atingiu Pedro como um soco no estômago. Ele olhou para Valentina, ou Valéria, ou qualquer que fosse seu nome real, com uma expressão de traição e desbelief que partiu o coração dela. "Você mentiu para mim", disse Pedro, com a voz embargada. "Tudo foi mentira. Você estava se divertindo com o operário burro que acreditou nas suas histórias." "Pedro, não é isso. Por favor, me deixe explicar", implorou Valentina, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas Pedro já estava se afastando, seguido pelos olhares de raiva e decepção dos outros funcionários. Dona Rosa balançou a cabeça com desaprovação, menina rica brincando de ser pobre. Que falta de respeito com quem trabalha de verdade. Antônio agarrou o braço da filha com força. "Vamos para casa agora. Você vai me explicar essa loucura." Valentina olhou desesperada para Pedro, que já estava saindo do pavilhão sem olhar para trás. "Pedro! Por favor! Eu te amo de verdade." "Amor de rico não vale nada", respondeu Pedro, sem se virar. Naquele momento, Valentina entendeu que havia perdido tudo: a confiança do homem que amava, o respeito dos amigos que havia feito, e talvez a chance de ser feliz de verdade. Sua experiência como operária havia terminado da pior forma possível. O pavilhão ficou em silêncio sepulcral enquanto pai e filha saíam. Todos os funcionários sussurravam entre si, chocados com a descoberta de que haviam trabalhado lado a lado com a princesinha durante semanas sem saber. As consequências da revelação foram devastadoras para todos os envolvidos. Antônio Santos levou Valentina para casa em silêncio absoluto, mas explodiu assim que atravessaram o portão da mansão. "Você perdeu completamente o juízo? Uma Santos trabalhando como operária? Que vergonha é essa?", gritou Antônio, caminhando de um lado para outro no escritório. "Pai, eu precisava saber como é a vida real", tentou explicar Valentina, ainda com o uniforme da fábrica. "Vida real? Sua vida real é aqui, com responsabilidades de verdade. Você tem 28 anos e age como uma adolescente rebelde", respondeu ele, furioso. A discussão durou horas. Antônio não conseguia entender por que a filha havia se rebaixado a trabalhar com operários, enquanto Valentina tentava explicar sobre sua busca por autenticidade e amor verdadeiro. "Amor verdadeiro? Aquele operário só quer seu dinheiro, como todos os outros", disse Antônio,
cruel. Ele não sabia quem eu era. Esse é o ponto que você não entende, gritou Valentina pela primeira vez na vida com o pai. Na fábrica, a situação também estava tensa. Pedro pediu transferência para outro setor, dizendo que não conseguia trabalhar no mesmo local onde foi enganado. Os outros funcionários se dividiram entre os que criticavam Valentina por brincar de ser pobre e os que admiraram sua coragem de trabalhar de verdade. Ela pode ser rica, mas trabalhou duro aqui, defendeu João. Ninguém pode negar isso. Mas foi tudo mentira, rebateu Dona Rosa. Enquanto a gente sofre de verdade, ela estava se divertindo. Pedro não falava sobre o assunto com ninguém, mas todos percebiam que ele estava destruído. O homem alegre e comunicativo havia se tornado fechado e amargo. Alguns colegas tentaram conversar, mas ele sempre mudava de assunto. Compartilhe esse vídeo e alguém que também vai gostar. Dias depois, Antônio tomou medidas drásticas. Aumentou a segurança da mansão, confiscou o carro de Valentina e anunciou que ela se casaria com Eduardo Ferreira em 6 meses, um casamento que trará estabilidade para os negócios da família. Valentina se sentiu mais prisioneira do que nunca. Tentou ligar para Pedro dezenas de vezes, mas ele havia mudado de número. Enviou cartas através de outros funcionários, mas todas voltaram sem resposta. Uma semana após o incidente, Valentina soube através da governanta que Pedro havia pedido demissão da fábrica. Disse que ia tentar a vida em São Paulo, contou a funcionária. A notícia foi como uma punhalada no coração de Valentina. Pedro havia desaparecido de sua vida para sempre, levando consigo a única chance dela conhecer o amor verdadeiro. Antônio, pensando que havia resolvido o problema, começou a organizar o casamento com Eduardo. Você vai esquecer essa fase ridícula e assumir suas responsabilidades como Santos, declarou. Mas Valentina havia mudado para sempre durante aquelas semanas na fábrica. Ela descobrira não apenas o amor, mas também sua própria força, sua capacidade de trabalhar e sua verdadeira identidade. Não seria fácil voltar a ser a herdeira submissa que o pai queria. A única pergunta que permanecia era: seria tarde demais para reconquistar Pedro e provar que seus sentimentos eram genuínos? 3 meses se passaram desde que Pedro descobriu a verdadeira identidade de Valentina. Enquanto ela vivia como prisioneira na mansão, preparando um casamento que não queria, Pedro estava em São Paulo tentando reconstruir sua vida e esquecer a mulher que havia amado. A revelação final chegou através de uma fonte inesperada, Dona Rosa, a costureira que trabalhou ao lado de Valentina. Ela procurou Pedro no pequeno apartamento que ele alugara na zona leste de São Paulo. Pedro, você precisa saber de uma coisa sobre a menina, disse Dona Rosa, sentando-se na sala simples do rapaz. Pedro tentou interromper. Dona Rosa, não quero falar sobre ela. Foi tudo mentira. É isso que você pensa, mas você está errado, insistiu a costureira. Você acha que ela estava brincando, mas eu vi o que você não viu. Dona Rosa contou detalhes que Pedro não havia percebido. Como Valentina chorava escondida no banheiro quando achava que ninguém estava vendo, como suas mãos ficaram machucadas de verdade pelo trabalho pesado, como ela dividia seu lanche com colegas que passavam necessidade. Aquela menina sofreu de verdade, Pedro. Vi ela chorando porque não conseguia acompanhar o ritmo das máquinas. Vi ela aprendendo a usar transporte público. Nenhum rico faria isso só por brincadeira. Dona Rosa revelou também algo que ninguém sabia. Valentina havia deixado dinheiro escondido nos armários de vários funcionários que estavam passando dificuldade financeira. João encontrou R$ 500 no bolso do uniforme com um bilhete, para suas mensalidades da faculdade. De uma amiga que acredita nos seus sonhos. Ela fez isso com pelo menos 10 pessoas, contou Dona Rosa. Sempre em segredo, sempre com bilhetinhos carinhosos. Você acha que alguém faria isso só por diversão? Pedro ficou abalado com as revelações, mas ainda resistia, mas ela mentiu sobre quem era. Como posso confiar em alguém assim? A resposta veio na forma de uma carta que Dona Rosa trouxe, a última carta que Valentina havia escrito para Pedro antes dele desaparecer. Pedro, sei que você nunca vai me perdoar,
mas preciso que saiba a verdade. Não me fingi de operária para me divertir. Fiz isso porque estava desesperada para encontrar amor verdadeiro. Passei 28 anos sendo amada apenas pelo meu dinheiro. Quando conheci você, descobri como é ser amada por quem eu realmente sou. Pela primeira vez na vida, me senti completa. Se pudesse escolher entre toda a fortuna do mundo e seu amor, escolheria você sem hesitar. Sei que é tarde demais, mas você precisa saber que tudo o que senti por você foi real. O dinheiro sempre foi uma maldição na minha vida, ele afastou todas as pessoas verdadeiras de mim. Você foi a única exceção. Te amo, Pedro. E vou te amar para sempre, mesmo sabendo que te perdi. Valentina, que sempre foi Valéria no coração, ponto. Pedro chorou ao ler a carta. Pela primeira vez, entendeu a dimensão do sofrimento de Valentina e a coragem que ela teve ao abandonar seu mundo de privilégios para trabalhar como operária. Enquanto isso, em Campinas, Valentina estava vivendo o pior momento de sua vida. O casamento com Eduardo Ferreira estava marcado para a semana seguinte. Ela havia emagrecido 10 quilos, vivia em depressão e se recusava a sair do quarto. Filha, você precisa se conformar. Este casamento é o melhor para todos, insistia Antônio. Mas Valentina havia tomado uma decisão radical. Na véspera do casamento, ela chamou o pai para uma conversa definitiva no escritório da mansão. Pai, não vou me casar com Eduardo, declarou, com uma firmeza que nunca havia demonstrado. Não seja ridícula, Valentina. Todos os convidados já foram convidados, respondeu Antônio. Então cancele tudo. Porque eu não estarei lá. A discussão que se seguiu foi épica. Valentina revelou tudo o que havia descoberto durante seu tempo como operária, as condições precárias da fábrica, os salários atrasados, a falta de equipamentos de segurança. Durante 28 anos, você me protegeu da realidade. Mas a realidade é que nossa riqueza foi construída em cima do sofrimento de centenas de famílias, acusou Valentina. Você não entende de negócios, gritou Antônio. Entendo de dignidade humana. E não vou mais ser cúmplice disso. Valentina fez uma proposta que chocou o pai, ela assumiria a presidência da empresa, mas apenas para transformá-la completamente. Melhores salários, condições dignas de trabalho, participação nos lucros para funcionários. Se você não aceitar, renuncio à herança e saio de casa hoje mesmo, disse ela, com uma determinação inabalável. Antônio percebeu que havia perdido a filha submissa para sempre. No lugar dela, estava uma mulher forte, determinada, que havia encontrado seus próprios valores através da experiência mais autêntica de sua vida. 2 semanas depois, Pedro estava voltando do trabalho em São Paulo quando recebeu uma ligação de João, seu ex-colega de fábrica. Pedro, você precisa vir aqui urgente. A Valentina assumiu a empresa e está procurando você. Pedro hesitou, mas a curiosidade foi maior. Pegou um ônibus para Campinas naquela mesma noite. Quando chegou à fábrica, não conseguia acreditar no que via. Valentina estava no meio do pavilhão de produção, vestindo um uniforme simples, trabalhando lado a lado com os operários numa reforma completa das instalações. Ela havia voltado a ser operária, mas agora como dona da empresa, transformando-a de dentro para fora. Quando seus olhos se encontraram, ambos souberam que o amor verdadeiro havia vencido todas as barreiras sociais, mentiras e mal-entendidos. O reencontro entre Valentina e Pedro aconteceu no mesmo local onde tudo começou, na linha de produção da fábrica têxtil. Mas agora era diferente. Valentina não estava mais mentindo sobre sua identidade, ela havia escolhido viver autenticamente, sendo rica mas trabalhando como operária por convicção própria. Pedro, disse ela, com a voz embargada. Você voltou. Dona Rosa me contou o que você realmente fez aqui. As reformas, os aumentos salariais, o plano de saúde que você implantou, respondeu Pedro, ainda processando a transformação da empresa. Valentina havia revolucionado completamente a fábrica em apenas 2 meses. Instalou ar-condicionado em todos os pavilhões, reformou os banheiros, criou uma creche para os filhos dos funcionários, e mais impressionante,
instituiu participação nos lucros para todos os trabalhadores. Você fez tudo isso por causa do que viveu aqui? Perguntou Pedro, admirado. Fiz porque finalmente entendi qual é o meu propósito na vida. Usar minha posição para fazer a diferença de verdade, não apenas para ostentar riqueza, respondeu Valentina. Pedro descobriu que Valentina havia ido muito além das mudanças na fábrica. Ela criou um fundo de bolsas de estudo para funcionários e seus filhos, como o próprio Pedro, que agora poderia terminar a faculdade sem se preocupar com mensalidades. Por que está fazendo tudo isso? Perguntou Pedro, ainda desconfiado. Porque aprendi que o amor verdadeiro não é só entre duas pessoas. É amar a vida, as pessoas, a justiça. Você me ensinou isso quando nem sabia quem eu era. Nas semanas seguintes, Pedro observou Valentina de longe. Ela chegava cedo, trabalhava duro, almoçava no mesmo refeitório que todos, e mais importante, havia mantido a humildade e simplicidade que demonstrara quando se fingia de Valéria. O impacto emocional mais profundo veio quando Pedro descobriu o sacrifício real que Valentina havia feito. Antônio Santos, furioso com as mudanças na empresa, havia cortado a mesada da filha e ameaçado deserdá-la completamente. Ela está vivendo apenas com o salário de operária que paga para si mesma, contou Dona Rosa. A menina rica agora vive como gente comum de verdade, por escolha. Pedro encontrou Valentina morando num pequeno apartamento alugado perto da fábrica. Nada a ver com a mansão onde cresceu. Móveis simples, decoração básica, vida de classe média trabalhadora. Você não sente falta do luxo? Perguntou Pedro durante uma visita. Sinto falta de uma coisa só, da sua confiança, respondeu ela, honesta. Foi nesse momento que Pedro entendeu completamente a transformação de Valentina. Ela não havia apenas mudado de vida temporariamente, havia descoberto quem realmente queria ser. A experiência como operária não foi um disfarce, mas uma revelação sobre sua verdadeira identidade. 2 anos depois, a Fábrica Santos se tornou modelo nacional de empresa socialmente responsável. Valentina foi capa de revistas de negócios, não por ser rica, mas por revolucionar as relações trabalhistas no setor têxtil. Pedro e Valentina se casaram numa cerimônia simples na própria fábrica, com todos os funcionários como convidados. Dona Rosa foi a madrinha, João foi o padrinho. Antônio Santos não compareceu, ainda ressentido com as mudanças da filha. O impacto mais emocionante foi quando Pedro realizou seu sonho de ter a própria confecção, mas agora como sócio de Valentina, criando uma cooperativa de ex-funcionários que produziam roupas com comércio justo. Encontrei muito mais do que amor, refletiu Valentina anos depois. Encontrei meu propósito de vida. E tudo começou quando tive coragem de ser quem eu realmente queria ser. 5 anos se passaram desde que Valentina se disfarçou de operária na própria fábrica. Agora, sentada no mesmo refeitório onde conheceu Pedro, ela observava as mudanças profundas que sua jornada havia provocado. A Fábrica Santos não era mais apenas uma empresa, havia se tornado um movimento. Centenas de outras empresas no Brasil começaram a copiar o modelo de capitalismo consciente que Valentina implementou. Funcionários com participação nos lucros, creches internas, planos de carreira estruturados. Pedro, agora seu marido e sócio, coordenava a cooperativa que empregava mais de 100 ex-operários como pequenos empresários. Você mudou muito mais vidas do que imagina, disse ele, beijando a testa da esposa. O casal tinha 2 filhos pequenos, Maria Eduarda, de 3 anos, e João Pedro, de 1 ano. As crianças brincavam no pátio da fábrica com filhos de outros funcionários, crescendo sem distinção de classe social. Mamãe, por que você trabalha aqui se nossa casa é pequena? Perguntou Maria Eduarda certa vez, com a inocência dos 3 anos. Porque o trabalho que a gente ama não é trabalho, é propósito, respondeu Valentina, repetindo uma frase que Pedro havia dito anos atrás. O legado de Valentina se espalhou muito além dos negócios. Sua história virou livro, documentário e inspirou milhares de jovens herdeiros a repensar o papel social das empresas familiares. Universidades criaram disciplinas sobre liderança autêntica baseadas em seu exemplo.
Antônio Santos, após anos de ressentimento, finalmente se reconciliou com a filha. Numa conversa emocionante, ele admitiu: "Você se tornou uma líder melhor do que eu jamais fui. Estou orgulhoso, mesmo não entendendo suas escolhas." Dona Rosa, agora supervisora-geral da fábrica, sempre dizia para os novos funcionários: "A patroa aqui não é diferente de vocês." Ela escolheu viver do jeito certo. O momento mais emocionante do legado de Valentina aconteceu quando ela recebeu uma carta de uma jovem de 20 anos, filha de um grande empresário de Minas Gerais. "Valentina, sua história mudou minha vida. Também me sentia perdida no mundo dos ricos. Seguindo seu exemplo, estou trabalhando como vendedora na loja do meu pai para conhecer a realidade dos funcionários. Já descobri irregularidades trabalhistas que vou denunciar. Obrigada por me ensinar que privilégio é responsabilidade, não direito." Naquela tarde, enquanto terminava seu expediente na linha de produção, Valentina refletiu sobre a jornada extraordinária que viveu. Havia perdido a fortuna herdada, mas ganhou algo infinitamente mais valioso: a certeza de estar vivendo com autenticidade e propósito. Pedro se aproximou, como fazia todos os dias há 5 anos, para acompanhá-la até em casa. Arrependida de alguma coisa, perguntou, brincando. "Só de uma", respondeu Valentina, sorrindo. "De ter demorado tanto para descobrir quem eu realmente sou." Caminhando de mãos dadas pela mesma rua onde Pedro a acompanhava quando era apenas Valéria, ambos sabiam que haviam encontrado algo raro: um amor construído sobre verdade, respeito e propósito comum. A herdeira que se fingiu de operária havia se transformado na empresária que escolheu ser operária. E nessa transformação, descobriu que o amor verdadeiro não é apenas sobre encontrar a pessoa certa, é sobre se tornar a pessoa certa.